Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e de volta para continuarmos os nossos estudos sobre o Poder Executivo. Agora há pouco tivemos a primeira aula sobre o Poder Executivo e agora vamos continuar. Vamos continuar estudando os artigos 85 e 86 da Constituição Federal, onde temos a responsabilização do Presidente da República pelo cometimento de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Vamos começar então com a leitura do artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atente contra a Constituição e especialmente contra qualquer ato do Presidente da República atentatório à Constituição Federal se constituirá em crime de responsabilidade e também especialmente contra que nós temos no artigo 85 uma série de incisos detalhando quais condutas acabariam se constituindo em crimes de responsabilidade do Presidente da República. E o primeiro deles, o inciso primeiro, diz que é o seguinte, atos do Presidente da República que atente contra a existência da União. Qualquer ato do Presidente da República que atente contra a existência da União se constituiria em crimes de responsabilidade. E aí nós temos uma lei que trata, que detalha esses crimes de responsabilidade. É a Lei 1079, lá do ano de 1950. Lei bem antiga, mas que foi recepcionada pela atual Constituição e está aí valendo. Então, neste anúncio aqui da Constituição, que atos do Presidente da República atentatórios contra a existência da União se constituiriam em crimes de responsabilidade, nós temos lá na Lei 1079 exemplos do que seriam esses atos do presidente que atentaria contra a existência da União. Em termos gerais, seria qualquer ato, qualquer movimento do presidente em uma tentativa de favorecer estados estrangeiros em detrimento do Brasil. O presidente revelou segredos militares, fez acordos, celebrou tratados com estados estrangeiros de uma forma que isso venha prejudicar o Brasil, que venha prejudicar o Estado brasileiro. Isso se configura em um crime de responsabilidade. Até mesmo o ato de declarar guerra a um Estado estrangeiro desnecessariamente, sem que haja uma agressão, só para prejudicar os interesses nacionais, se constituiria um crime de responsabilidade por parte do Presidente da República. Então, atos que atentem contra a existência da União seria o primeiro dos anúncios constitucionais presentes no inciso 2 e no inciso 1 primeiro, e no inciso 2 nós temos o seguinte, também atos do Presidente da República que atentem contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Então, qualquer ato do Presidente da República em desrespeito às competências próprias de qualquer um dos outros poderes, do Judiciário e do Legislativo, bem como atos do Presidente da República também que atentem contra o perfeito funcionamento de poderes outros das unidades da Federação, contra o Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal, contra o Poder Legislativo desses mesmos Estados, contra o Poder Judiciário também na esfera das unidades da Federação, se constituiria crime de responsabilidade por parte do Presidente da República. Além destes atos atentatórios contra o livre exercício dos poderes legislativo, judiciário e dos poderes constitucionais das unidades, também contra o Ministério Público. O Ministério Público, por ser uma instituição de grande importância em um Estado democrático de direito, está protegido desta ingerência do Presidente da República, deste ato tendente a prejudicar o seu livre funcionamento, sob pena
de cometer o presidente da República crime de responsabilidade. É o que temos no inciso 2º do artigo 85, mas também, continuando, se constituiria em crime de responsabilidade do presidente da República, qualquer ato que atente contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Qualquer ato do presidente da República atentatório, que atente contra o livre exercício dos direitos fundamentais, direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais. Lá do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição, nós temos os direitos fundamentais dos indivíduos, direitos individuais e coletivos, direitos políticos e direitos sociais. Se um ato do presidente da República atentar contra o livre exercício desses direitos, estaria o presidente da República incorrendo no cometimento de um crime de responsabilidade. Inciso 3, e já vamos para o 4º, a segurança interna do país. Também temos na Lei 1079, a lei que trata dos crimes de responsabilidade, algumas definições do que seria este atentado contra a segurança interna do país, como, por exemplo, tentar mudar por violência, a forma de governo da República. Nossa forma de governo, somos uma república. Aí, se o presidente da República, por meio de violência, tenta mudar esta forma de governo, estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Também um outro exemplo lá da Lei 1079, de como o presidente da República atentaria contra a segurança interna do país, seria tentar mudar por violência, sempre com uso de força, a Constituição Federal, ou de algum dos estados, ou lei da União, de estado ou município. Sempre que o presidente apelar para a violência a fim de mudar texto da Constituição, mudar a Constituição por completo, leis da União, leis estaduais e dos municípios, estaria incorrendo em crime de responsabilidade. É isso que nos diz as definições da Lei 1079, lá do ano de 1950, regulamentando, detalhando melhor essas previsões constitucionais. E no inciso, inclusive, só por curiosidade, dentro destes possíveis atentados do presidente da República contra a segurança interna, nós agora há pouco, na aula passada, estudamos que o presidente da República não poderia se ausentar do país por um período superior a 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. E se o fizer, perde o cargo, presidente e vice. Então, aqui na Lei 1079, nós temos que o presidente ou vice-presidente da República se ausentar do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional seria uma forma de incorrer em crime de responsabilidade contra a segurança interna do país. Mas também, a teor do artigo 85 da nossa Constituição, seria crime do presidente da República, crime de responsabilidade, atos que atentassem contra a probidade na administração, probidade administrativa. A partir do momento que um ato do presidente se configure como um ato de improbidade administrativa, ou seja, não está sendo honesto, não está sendo reto, não está seguindo os preceitos da ética, estaria incorrendo em improbidade administrativa, que seria, por consequência, um crime de responsabilidade do presidente da República. Também, aqui na esteira do artigo 85 e seus incisos da Constituição Federal, atos do presidente da República que atente contra a lei orçamentária também se constituiria em um crime de responsabilidade. Na verdade, nós temos várias leis orçamentárias no país, Nós temos o plano plurianual, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, nós temos a lei de responsabilidade fiscal e temos a lei do orçamento anual. A mais conhecida, eu diria, de todos, essa lei do orçamento anual, mas este crime de responsabilidade anunciado no inciso 5º, 6º da Constituição, inciso 6 do artigo 85, não se limita apenas à lei orçamentária anual, como às vezes as questões de concurso
querem, aparece neste formato. Não, não é somente contra a lei orçamentária anual que o ato do presidente da República atentatório se configuraria em crime de responsabilidade. Também contra a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal. Qualquer ato do presidente atentatório, que atente contra o que está estabelecido nessas leis, se constituiria em crime de responsabilidade, e nós já vamos para o inciso 7º do artigo 85. Qualquer ato do presidente da República que atente contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Cumprimento das leis, as leis estão aí para serem cumpridas por todos, inclusive pelo presidente da República. As decisões judiciais, quando emanadas, estão para ser cumpridas por todos, inclusive pelo presidente da República. Então, um ato do presidente que atente contra o cumprimento das leis, no geral, e que atente contra o cumprimento das decisões judiciais, se configuraria em crime de responsabilidade. Pronto. São esses 7 incisos do artigo 85, em que nós temos aí os crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelo presidente da República. Mas aí nós vamos agora avançar e vamos para o artigo 86. No 85, nós já sabemos quais condutas que, se forem praticadas pelo presidente da República, se configurariam em crime de responsabilidade. E agora nós vamos, a partir do artigo 86, entender o que ocorre se o presidente cometer um crime de responsabilidade. Me acompanhe atentamente aqui na leitura do artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Se o presidente da República cometer um daqueles crimes de responsabilidade que vimos agora há pouco no artigo 85 e seus incisos, e se a Câmara dos Deputados, autorizar pelo voto de 2/3 dos seus membros, o Senado Federal vai processar, vai julgar o presidente pelo cometimento do crime de responsabilidade. Então vamos aqui separar e destacar as informações. Digamos que o presidente da República tenha cometido um crime de responsabilidade daqueles anunciados ali no artigo 85 que acabamos de ver. Cometeu. Se a Câmara, isso mediante aí a denúncia, denúncia em sentido amplo, se a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos votos dos seus membros, o presidente da República será processado e julgado pelo Senado Federal pelo cometimento deste crime de responsabilidade. É o Senado Federal que julga, que processa e julga, mas tão somente o faz se a Câmara dos Deputados autorizar. E não é autorização por maioria simples, nem maioria absoluta, não. É uma maioria bem qualificada. Precisa que 2/3 dos deputados federais votem, autorizando que o presidente da República, pelo cometimento de crime de responsabilidade, seja processado e julgado pelo Senado Federal. Primeiro a Câmara autoriza, depois o Senado processa e julga. Mas aqui do artigo 86 nós temos mais uma informação importante. Se o crime cometido pelo presidente da República não for de responsabilidade, e sim for um crime comum, crime que qualquer cidadão pode cometer, Os crimes ali previstos no Código Penal, previstos nas leis penais extravagantes, se o presidente da República comete um crime desse, a Câmara dos Deputados também precisa autorizar
o processo contra o presidente da República pelo crime comum, a Câmara dos Deputados precisa autorizar por 2/3 dos seus membros votando naquele sentido, e aí o presidente vai ser processado e julgado onde? Pelo Senado Federal? Não. Nos crimes comuns, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos crimes comuns, o presidente da República será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos crimes de responsabilidade, será processado e julgado pelo Senado Federal, certo? Mas tanto para os crimes comuns como para os crimes de responsabilidade, primeiro é preciso que esta acusação contra o presidente da República seja levada à Câmara dos Deputados para que os deputados federais possam autorizar ou não o processo contra o presidente. E uma autorização que se dá pelo voto de 2/3 dos seus membros. Vamos ler novamente o artigo 86 em seu caput para melhorar aí a sua memorização. Me acompanhe. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele, o presidente, submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Será ele, o presidente, submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. É isso que nos diz o artigo 86, caput da Constituição Federal. Mas aí temos mais, temos mais informações nessa esteira aí do cometimento de crime por parte do presidente da República. Parágrafo 1º do artigo 86. O presidente ficará suspenso de suas funções. Veja só, o presidente ficará suspenso de suas funções, suspenso de seu trabalho lá no cargo de presidente, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Uma denúncia foi feita contra o presidente, a Câmara aprovou, o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia, ou uma queixa-crime, então o presidente da República ficará suspenso de suas atribuições. Daqui a pouco nós vamos falar por quanto tempo ficará o presidente suspenso. Mas o que nos importa agora é o seguinte: o presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns. Vamos entender aqui nos crimes comuns. Se recebida a denúncia ou a queixa-crime, denúncia ou queixa-crime, denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Cometeu um crime de iniciativa pública, um crime que o Ministério Público da União ofereceu a denúncia, a Câmara autorizou este processamento, o Supremo recebeu a denúncia, aceitou a denúncia, então ele será processado lá no Supremo Tribunal Federal. E a queixa-crime, de repente o presidente da República cometeu o crime de iniciativa privada. Então também precisa que a Câmara autorize por 2/3 dos seus membros que o Supremo Tribunal Federal receba esta denúncia e dê início a um processo e ao julgamento do presidente da República. Enquanto isso, ele estará suspenso de suas funções. Daqui a pouco vamos dizer até quando dura esta suspensão. Mas vamos para o inciso 2º, do mesmo parágrafo 1º. Nos crimes de responsabilidade, o presidente também ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. A suspensão das funções do presidente acontece nos crimes comuns após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, e a suspensão do presidente da República de suas funções ocorrerá a partir do momento que for instaurado o processo por crime de responsabilidade no Senado Federal. É isso que nos diz o parágrafo 1º do artigo 86 da Constituição. O presidente da República ficará suspenso de suas funções
nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo no Senado Federal. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Não se esqueça que nessas duas situações, seja instauração de processo perante o Senado Federal por crime de responsabilidade, seja instauração de processo comum no Supremo Tribunal Federal por crime comum, sempre é preciso que antes a Câmara dos Deputados autorize a instauração deste processo no Senado ou deste processo no Supremo. E a Câmara autoriza pelo voto de 2/3 dos seus membros. Isto foi o que nós acabamos de analisar aqui no parágrafo 1º do artigo 86, mas já vamos para o parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, não confunda, às vezes as bancas examinadoras põem o prazo de 6 meses e a Constituição não fala em 6 meses, fala em 180 dias, e o julgamento não estiver sido concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular procedimento do processo. Foi recebida a denúncia contra o presidente da República no STF. Foi instaurado um processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República no Senado Federal. O que acontece? Suspende-se o presidente do exercício de suas funções. Está suspenso, está afastado ali. Só que este afastamento pode durar no máximo 180 dias. Se durante esses 180 dias, transcorreram-se 180 dias e ele não foi julgado, então a suspensão de suas funções será suspensa. Ele não estará mais suspenso, ele retornará ao exercício de suas funções. Claro que vai prosseguir o julgamento no Senado ou vai prosseguir o julgamento no Supremo Tribunal Federal normalmente. Só que aí com o presidente do cargo. Instaurou-se o processo contra o presidente no Senado Federal por crime de responsabilidade. Instaurou-se o processo, aceitou-se a denúncia no Supremo Tribunal Federal por um crime comum contra o presidente da República, ele é suspenso. Mas se 180 dias se passarem e ele não for julgado, o presidente volta para o cargo, volta a exercer suas funções e o processo transcorre normalmente, porém com o presidente exercendo as suas funções. O prazo é de 180 dias, não confunda com 6 meses, porque no rigor são coisas diferentes. E nós vamos já para o parágrafo 3º do mesmo artigo 86. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, os crimes comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Atenção, que enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Estamos diante daquilo que a doutrina chama de imunidade formal. O presidente da República somente poderá ser preso após uma sentença condenatória, uma sentença penal condenatória, proferida por quem? Proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, após ter sido autorizado pela Câmara dos Deputados, recebe a denúncia contra o presidente, processa e julga, aí sim, após uma possível condenação, é que o presidente da República poderia ser preso. O presidente da República não está sujeito às chamadas prisões cautelares, somente após uma sentença condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que nós temos no parágrafo 3º, esta imunidade formal à prisão aqui concedida ao presidente da República. E no parágrafo 4º do artigo 86, o presidente da República, na vigência de seu mandato, o presidente da República, durante o seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
presidente da República será, durante o seu mandato, responsabilizado pelos atos que tenham a ver com o mandato, seja em crime de responsabilidade, seja em uma infração penal comum, né? O presidente, enquanto presidente do Brasil, como presidente do Brasil, de repente pode cometer aí um crime de corrupção, um peculato e diversos outros tipos penais que poderiam ser cometidos por ele enquanto presidente. Aí sim ele será responsabilizado, né? Claro, sempre que for autorizado pela Câmara dos Deputados. Da mesma forma, nos crimes de responsabilidade. Alguma coisa ele fez, atentou contra a existência da União, atentou contra as leis orçamentárias, né? E aquelas diversas outras possibilidades de incorrer em crimes de responsabilidade. Aí sim, ele será responsabilizado durante o seu mandato. Mas qualquer ato praticado pelo presidente, que não seja inerente, que não seja relativo à sua função junto à presidência da República, ele não será responsabilizado durante o mandato. Claro que a prescrição não vai correr, né? Quando terminar o seu mandato, ele irá sim responder perante a justiça pelos seus atos. Aqueles atos estranhos, né? Aqueles atos que não guardam relação com a sua função de presidente da República. De repente, o presidente da República, aí, em um extremo, possa cometer um crime que não tenha a ver com o seu trabalho de presidente, um crime comum, um homicídio, algo do tipo. Enquanto o presidente for, ele não será responsabilizado por isso. A prescrição não corre. Terminou o mandato, aí sim ele vai responder. É isso que nós temos no parágrafo 4º do artigo 86, e é isso que nós temos por hora sobre o Poder Executivo, né? Essas informações relacionadas à responsabilização do presidente quando do cometimento de crimes de responsabilidade e também quando do cometimento de crimes comuns. Agradecemos sua audiência, já convidamos você para a nossa próxima aula e também nós solicitamos que, se você gostou desta aula, aproveita para curtir o vídeo, aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito, e até nosso próximo encontro.